Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal, na teoria, né? É, com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos recentes até clássicos da literatura ou o que mais eu quiser falar, em livros, em mangás, em quadrinhos, em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, mais um hiato, sou praticamente igual Hunter x Hunter, mas estamos de volta para mais um episódio. E esse episódio vai marcar o começo de um especial que eu estava querendo fazer faz um tempinho. E eu pensei, bom, junho é meu aniversário, assim. Completei 24 anos. Que ironia. E junho também é o mês do orgulho LGBTQIA+. Olha só. Aí eu pensei, como gay, o que eu poderia fazer esse mês, né? O que poderia fazer esse mês? Vou fazer um episódio especial? Um episódio só? Só um? Não. Aqui a gente tem que quebrar os tabus. Nós temos que ter muito lata e mentira, gente, pelo amor de Deus. Eu não consigo falar isso, mas dá sério. Enfim, esse mês a gente vai ter um especial de literatura LGBT. Toda semana nós vamos falar de um livro da sigla. Creio eu que eu vou conseguir fazer hoje. Estaremos no L, para nossos queridíssimos amigas lésbicas. Semana que vem é a Semana dos Viados. Depois disso, nossos queridíssimos bissexuais terão seu grande momento ao sol. E nossas queridas pessoas trans também teremos um momento maravilhoso. Esse é o planejamento do mês, para que você saiba o que vem aí. Então, sim, vai ter muita viadagem, vai ter muita coisa legal esse mês pra gente. E eu queria fazer de um outro livro hoje, que é um livro, mas eu vou deixar esse livro como recomendação no final do episódio, porque eu tava lendo ele em inglês, mas eu não consegui terminar, porque minha vida está um caos. Mas ele vai lançar aqui no Brasil em julho. E eu acho que é uma pedida muito boa. Até onde eu li, pelo menos, já tá valendo muito a pena. E vocês vão saber com esse livro no final. Mas então, qual é o tema do nosso episódio de hoje? Bom, eu tava pensando assim, cara, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar pro meu especial LGBT? Qual vai ser o primeiro livro? E eu lembrei de um livro incrível que eu li ano passado, no mês do orgulho de 2021, e que infelizmente não fez o barulho que eu acho que ele merecia fazer. E que é um livro que eu acho que vocês, queridos ouvintes, iam gostar muito. Bom, o nome desse livro é Guia de Mecânica Celeste para Damas, é da autora Olivia Waite, e ele saiu aqui no Brasil pela editora Harlequin, e ele é um livro que ele vai falar sobre a Lucy. É Lucy? Deixa eu olhar aqui, gente. É Lucy. É Lucy. Então, a Lucy, Mulchaney, ela tá passando por uma barra muito grande, porque ela foi convidada a assistir ao casamento de sua ex-amante. E é uma experiência definitivamente nem um pouco agradável, especialmente para alguém que queria estar em qualquer outro lugar que não fosse a cidadezinha de Lyme. Quando ela recebe uma carta da Condessa de Morph, buscando um tradutor para um revolucionário artigo francês sobre astronomia, ela sabe onde deve ir. Mas, ao aparecer na porta da casa da Condessa, em Londres, esperava encontrar um desafio, não uma artista incompreendida, capaz de tirar o seu fôlego. Enquanto isso, Catherine St. Day, a Condessa de Morph, está ansiosa para desfrutar de uma vida pacata como viúva, assim que concluir o legado científico de seu marido. Sua intenção era encontrar um tradutor e lhe passar a responsabilidade do projeto, mas ela fica intrigada pela jovem que bate à sua porta, implorando por uma chance, e deixa a Lucy ficar. Mas, quando Catherine começa a se sentir atraída pela astrônoma apaixonada pelas estrelas, tudo em que acreditava sobre si mesma é posto à prova. Então, gente, este livro é muito bom. Muito, muito, muito bom. Tipo, eu já falei de Bridgerton aqui, então eu não tenho preconceito com romance de época. Mas eu acho que esse livro é um livro perfeito pra você que tem preconceito com romance de época, porque esse livro literalmente é a prova de como tu pode fazer um romance muito legal, e principalmente com um tema
não exatamente muito comum, sabe? Tipo, é muito interessante ver como o livro ele retrata as mulheres nesse contexto histórico, principalmente de exclusão em relação ao acesso à ciência, ao acesso à própria informação. E ele usa isso de uma forma muito eficiente para contar a história da Lucy, para falar dela como uma mulher lésbica, como era difícil ser uma mulher lésbica naquela época, como funcionava, digamos assim, os esquemas. Tipo, tem uma parte muito legal que mostra o melhor amigo dela, que eles falam que eles deviam casar e tal, e o amigo dela tem uma questão também. E o jeito como o livro retrata isso e traz esse peso histórico, mas sem deixar de ser uma leitura dinâmica, sem deixar de ser uma leitura divertida, é muito impressionante. Tipo, é uma leitura muito fluida, os personagens são muito bons, as personagens são muito boas. A Lucy é uma protagonista muito carismática, principalmente porque ela é uma pessoa muito decidida, mas ela é inteligente, ela é engraçada, ela é muito. Ela é meio cabeça quente, mas não é tipo assim, de um jeito tóxico, sabe? Tipo, sabe quando a gente fala que a pessoa. Sabe quando alguém diz pra gente: Ah, eu tenho personalidade forte porque eu sou leonina. Não, você é insuportável. Lucy não é insuportável. Lucy não é insuportável. A Lucy realmente tem personalidade forte, sabe? E tipo, o jeito como ela se importa com as pessoas, o jeito como ela tenta não deixar as inseguranças dela passarem por cima dela, embora eventualmente isso seja inevitável. Ahn, Ela é uma personagem muito legal. E a Catherine é tão legal quanto, porque a Catherine ela tem um arco muito interessante envolvendo a descoberta da sexualidade dela. É, Inclusive, falando ainda do especial, eu vou deixar claro, no meu especial ele tem uma regra, uma única regra em relação. Que quando eu falar o livro, sempre tem um protagonismo. Então, a protagonista do livro, ela é lésbica, mas o interesse amoroso dela é bissexual. E eu achei isso uma abordagem muito legal também, dela trazer isso, desse arco da Catherine se descobrindo, percebendo coisas em relação a si mesma, em relação a como ela se sente, que eu achei também muito bonito, muito respeitoso, e como eu falei, o jeito como ela consegue recriar esse momento histórico sem parecer forçado, sem parecer que ela tá... sem ser igual à série de Bridgerton. E eu digo isso como fã da série de Bridgerton, então eu tenho um local de fala para falar isso. Mas é muito interessante quando ela tem esse tom meio que consegue trazer esse realismo, mas ao mesmo tempo tem aquele idealismo do romance, sabe? Aquele negócio que as coisas vão dar certo, que nós vamos acabar com isso, que eles vamos dar um jeito de ficar juntos. E esse livro é muito romântico. Ele é um livro que ele é muito slow burn, então demora para acontecer, mas quando acontece, meu bem, que sabor delicioso. É bom também afirmar que esse livro assim como Bridgerton, ele tem, né, os seus... Ele tem sexo. É bom falar isso, é bom falar isso. E isso vale também como um elogio. Esse livro não tem, digamos assim, cenas enormes, assim, ou várias de sexo. Mas quando tem, é muito bem escrito, é muito bem ritmado, coisa estranha de se dizer. Mas, e meio que avança as personagens, porque isso é uma coisa importante para elas, sabe? Tipo, principalmente para Catherine, que tá experimentando esse tipo de sensação pela primeira vez. Então, não serve, digamos assim, só como, vamos dizer assim, um fanservice. Avança realmente a narrativa, realmente tu sente que elas estão crescendo com essa experiência, que elas estão melhorando como pessoas, que estão descobrindo seus corpos, estão se sentindo mais como si mesmas. E isso é uma coisa que eu também não estava esperando, e eu fiquei muito surpreso positivamente. Então, esse livro, ele é incrível. Ele tem uma reviravolta muito boa no final. Então, se você quer um livro que realmente te surpreenda em vários aspectos e ainda te dê um twistzinho muito safado, mas é muito bem feito, eu acho que esse livro é a medida perfeita pra você, minha amiga lésbica. Sei que você está cansada de ser chamada de emocionada. Então leia esse livro de uma lésbica extremamente emocionada, sabe? Literalmente, sabe? Você não vai ver simbolismo fálico aqui. Você vai ver olhares trocados em bibliotecas. Você vai ver, nossa, eu quero tomar o seu chá. Coisas assim. Sério, esse livro... eu tô sendo muito informal em relação ao que eu falei, mas é porque é um livro que ele realmente me tocou. Eu fui ler esse livro quando eu li a primeira vez porque eu queria ler mais literatura lésbica, mais literatura sáfica, no caso.
E ele foi uma surpresa muito boa. E é um livro que eu recomendo muito. Eu acho que ele só tem na versão do Kindle, mas se você procurar, você pode encontrar ele. Eu acho que já tem uma edição física, mas caso não, você pode achar no Kindle, ou você pode achar, enfim, onde você sabe que você pode achar, caso você realmente não tenha como ter acesso ou pagar pelo livro. E vale muito a pena. É um livro curto, eu acho que ele tem 200 e poucas páginas, então, e a fonte dele, pelo menos na versão do Kindle, era tipo grande. Então eu li ele tipo em um dia ou menos e foi uma delícia. Então eu acho que se você quer uma leitura rápida, apaixonante, bem escrita, com personagens boas, com reviravoltas boas e com um retrato muito interessante da cultura LGBT durante o período do século XVIII, eu acho que isso aqui vai ser... Ou é século XIX? Enfim, gente, eu não vou checar a minha coisa. Mas você sabe que é antigo. É antigo e acabou. Se você quer um livro nessa vibe, Guia de Mecânica Celeste para Damas, é a melhor pedida pra você. Então, galera, esse foi o episódio de hoje. Desculpa de novo por ter ficado tanto tempo sem episódio. Eu vou tentar pelo menos cumprir esse mês. A minha vida tá uma bagunça. Eu estou uma bagunça, mas eu sempre fico animado quando eu trago esse conteúdo pra vocês. Eu sempre fico feliz. E eu espero trazer convidados de novo em breve. Muito obrigado, inclusive, pelo apoio ao episódio de Drácula. Foi um episódio muito bem sucedido. Eu tive muito feedback legal, as pessoas falando comigo o quanto gostaram. Fiquei muito animado por isso também. E é isso, galera. Esse foi o Pendurado na Estante de hoje. Eu sou o Lucas Mendes e eu vejo você com esperança semana que vem. Então, gente, eu me esqueci completamente de falar do livro no final do episódio. Mil perdões, pelo amor de Deus. O nome do livro é Gideon a Nona, ou Gideon the Ninth em inglês. Ele é da Tansin Muir. Ele vai ser lançado no Brasil aqui pela editora Alta Novel em julho. E esse livro vale muito a pena. Lésbicas, necromantes, feiticeiras, guerreiras no espaço em um castelo gótico. Se isso não chama sua atenção, você está morto por dentro. É sobre isso e tá tudo bem. Até mais.